Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Novamente é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade ao nosso projeto, às nossas aulas, o nosso conhecimento sobre o estudo da infografia, Até aqui a gente já viu que o retorno de vocês, com essas aulas que a gente já ministrou, está sendo muito bom. Nós temos muitos talentos aqui entre vocês. A gente está vendo e está acompanhando um pouco mais de perto e estão todos de parabéns. Então, só recapitulando aqui todo o nosso estudo até hoje, a gente começou com as aulas de desenho mesmo, aquele básico da produção mesmo do traço, Nós já começamos mesmo a conhecer o sentido, ter mais intimidade com a palavra infografia, Nós já sabemos o que ela significa, já começamos a praticar. A gente já viu que a imagem por si só, ela já conta história através dos anos, através dos séculos, na verdade, com os pictogramas, onde nós vimos isso nas nossas primeiras aulas, sobre o estudo da infografia. E a gente já chegou até a contar, a escrever, a verbalizar isso, através daquela nossa atividade que nós tivemos na aula anterior, que foi escrever aquela receitinha, onde apresentava a imagem do artista Nigel Holmes, e vocês escreveram, conseguiram interpretar exatamente o que aquele passo a passo estava querendo mostrar. Então, nossa aula de hoje, ela é uma continuação da aula 3, sobre infográficos, onde a gente viu o significado da palavra em si. E hoje a gente vai vamos aprofundar mais esse assunto, Então, escrevam aí no chat, os nomes de vocês completos, para que a gente possa registrar as suas presenças, façam suas perguntas, porque é fazendo perguntas que a gente aprende, E agora, essa aula, nós já vamos nortear mesmo e já vamos começar a realmente lealtar nossos infográficos, porque o nosso projeto final está nesse super infográfico que vai ser encartado no dicionário da fala cearense, ok? Então, bons estudos, vamos com toda a atenção aqui acompanhar essa apresentação e ao final eu vou estar aqui ao vivo com vocês, para responder as questões e para conversar um pouco mais com vocês sobre o assunto que a gente vai apresentar agora, tá bom? Bons estudos! O nosso curso de Introdução à Infografia, do texto para a imagem, e hoje é a nossa aula 4. Nós vamos aprender a desenvolver layouts de infográfico. Aqui na tela eu apresento para vocês um trabalho que eu fiz com a minha equipe, onde a gente falava sobre os dinossauros do Nordeste. Então, aqui na tela você já vai ver uma imagem muito bonita, bem assim, uma coisa bem histórica. Então, a gente deu um ênfase maior a essa estruturação mesmo. Então, a gente fez, é uma montagem, claro, não existia foto, não existia como fotografar. Mas essa ponte sobre pedra, realmente, ela existe lá na região do Cariri. Então, eu não vou falar detalhadamente disso aqui, é só para ilustrar a capa da nossa apresentação. Vou mostrar para vocês os elementos da narrativa infográfica. Como selecionar as informações para o infográfico e de qual maneira elas devem ser apresentadas. Que história nós vamos contar e como vamos contar? Porque como qualquer narrativa que a gente vai escrever, a gente tem que ter esse pensamento. O que é que eu vou falar? Qual é o assunto? Então, para começar essa narrativa, a gente pode fazer aquelas perguntas básicas. Quando a gente já aprendeu a escrever uma dissertação, por exemplo, a gente vai perguntar quem, o que, quando, como, onde, por quê e quanto. No decorrer dessa apresentação, vocês vão ver que para cada resposta,
a essas perguntinhas, a gente vai ter um elemento visual que vai representar isso, o que vai tornar mais fácil o nosso estudo. Por exemplo, o que contar e o que mostrar. Se a pergunta é quem ou o que, então eu vou usar fichas catalográficas, por exemplo, eu vou usar linhas, que é aqueles gráficos que você vê, é a evolução, e eu vou usar também tabelas. São 3 recursos visuais que eu posso representar para o início dessa pergunta, quem ou o que. Quando eu posso usar uma linha do tempo, porque eu vou contar uma história no decorrer do tempo, né? Seja de meses, de anos, ou eu posso também usar o organograma. A resposta à pergunta como, eu posso usar um passo a passo de como isso aconteceu, que foi o caso daquela nossa receita. Quando eu uso um passo a passo, eu vou seguir uma sequência lógica, então eu posso usar esse passo a passo numericamente ou através de uma imagem como a gente fez na atividade anterior, ou através de fluxogramas. O onde eu posso usar, obviamente, mapas e também organograma, onde você vai dar uma visão espacial, pode ser um acontecido numa rua, pode ser em um país. No decorrer também da apresentação, vocês vão ver exemplos de infografias onde eu mostro onde eu usei o mapa, por exemplo. A resposta à pergunta por que a gente pode utilizar diagramas e esquemas. E o quanto a gente sabe que faz uma referência a números, e números a gente utiliza como recurso visual os gráficos. Então, após responder essas perguntas, nós vamos seguir para o próximo passo, que é a escolha, né, do recurso visual a ser utilizado, que vão ser os gráficos, mapas, ilustrações, diagramas e linhas do tempo. Está aqui um modelo de um infográfico, né, está aqui na tela, ele foi publicado na revista Época, numa página dupla, né, que era uma seção fixa, onde tem o nome de diagrama. Primeiro plano, diagrama. Então, é a explosão da dengue no país. E aqui nós temos um título, nós temos uma chamada, que é como se fosse uma matériazinha, que a gente chama dentro do jornalismo, a gente chama de abre, né, que é o texto de abertura para aquele material, onde eu vou chamar para o leitor para visualizar o conteúdo. E daqui a gente tem gráficos, né, que é um dos recursos visuais, já que a gente apresenta números. A gente tem mapas, né, o segundo recurso que está aqui apresentado para vocês. Nós temos ilustrações, que é aqui essa casa, onde aponta numericamente os cuidados que a gente tem para evitar a proliferação do mosquito. Nós temos aqui também mais ilustrações, que é do corpo humano, onde pontua, onde a gente pode perceber os sintomas, né, da dengue. E nós temos aqui também linha do tempo, utilizando o mapa, utilizando o processo evolutivo do mosquito e mais gráficos. Então, assim, essa imagem ela foi retirada, né, desse endereço que apresenta aí na tela de vocês. E então, assim, nós utilizamos todos esses recursos visuais apresentados aqui para a construção desse infográfico. Eu falo nós, mas esse infográfico aqui ele não foi feito por mim. Bem lembrando, da revista Época, na página Diagramas. Agora fica mais fácil de entender e de criar infográficos, que o primeiro passo, né, como a gente já viu, é escolher o recurso de visualização mais adequado para contar a nossa história, como por exemplo, se o que eu pretendo mostrar é onde ficam os estados mais afetados pela dengue, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o mapa. Nos casos em que a intenção é contar como é que a dengue é transmitida, então o recurso visual é usar um passo a passo ou um fluxograma, né? Então a infografia ela permite combinar esses vários recursos visuais para contar a história de uma forma mais interessante. Assim, nós podemos ter, por exemplo, um mapa como suporte para gráficos, setas, e também podemos mostrar ao mesmo tempo aspectos distintos da narrativa, que é o onde, o quando, onde, como, o porquê. Ok? Quando o infográfico é indispensável?
quando a gente vai falar de assuntos muito difíceis de serem fotografados, né? Ou algo que aconteceu há muito tempo antes da época da fotografia. Quando a gente vai falar de algo grande demais ou de algo pequeno demais, que não pode ser visto a olho nu ou presenciado. Como, por exemplo, o mundo microscópico, o mundo no fundo do mar. Né? Aqui está a imagem de uma figura que é impossível ser vista aos olhos nus, né? Aqui tem a aparência externa, o funcionamento interno também de um prédio, ou de um avião, né? Ou de um animal. Então, essa infografia aqui, ela está mostrando essa parte interna, né, da estrutura dos órgãos desse cachorrinho aqui. Então, assim, seria impossível de você ver se você não fizesse esse corte transversal, onde você vai mostrar os ossos e tudo. Então, é onde a gente precisa usar o recurso da infografia. Problemas de saúde, mostrando os órgãos afetados por doenças em questões, né? Também a gente tem que dar esse corte internalizado do corpo humano. E procedimentos científicos e tecnológicos que exijam, né, a abstração e representação gráfica. Por exemplo, aqui, esse infográfico que fala sobre esse problema aqui do coração, como resolver, como acrescentar, como tirar essa gordura aí dessa veia da artéria, né, do paciente. Então, eu preciso usar esquemas gráficos para isso. E também desastres, fenômenos naturais e suas causas, né? Como eu vou explicar como é que acontece um terremoto se eu só vou falar para quem está me ouvindo. Se eu mostrar o movimento das placas tectônicas, se eu mostrar a consequência desse movimento dentro do mar ou dentro de uma terra, tudo mais, então eu preciso mostrar o esquema, porque visualmente você vai compreender através do desenho e através dos textos explicativos, onde acontece cada coisa dentro do gráfico, para você melhor compreender o conteúdo, né, o assunto que está sendo abordado. E também civilizações e edificações antigas, né, do mundo anterior ao registro da escrita, como a gente já viu, que são os pictogramas, né, que os homens, os hieroglifos, né, os homens da caverna, antes da escrita, representavam as cenas dos seus cotidianos através dos desenhos. Esse foi o nosso estudo na nossa primeira aula. Obras e monumentos, né, como as intervenções urbanas que ainda estão por acontecer. Por exemplo, a engenharia e os arquitetos, eles fazem um projeto, né, eu vou construir um viaduto aqui em Fortaleza, por exemplo. Então, eles vão primeiro fazer esse projeto, desenhar, esquematizar e fazer o croquis. Ou eles vão fazer, por exemplo, uma reforma em algum monumento, mas não tem como ser mostrado isso aí fotografando. Então, eles vão precisar desenhar. Então, aqui está um exemplo, né, que foi a reforma do Cristo Redentor. Né, ele conta como foi toda a estruturação por dentro. Então, ele dá esse corte transversal, que é um recurso muito bom da infografia, é você ver a coisa por dentro através desse recorte que você está vendo os dois lados, né? O externo e o interno. Então, sabendo disso, vamos partir para o próximo passo. Como fazer um infográfico? Então, a gente começa pelo título, né? Criar um título que descreva o que o infográfico vai mostrar. Mostre visualmente a informação. Nós já sabemos que infografia é texto mais imagem. Por isso, não vamos pensar somente no verbal. A gente vai pensar no contexto verbal, na história, e a gente vai imaginar como aquela história, eu vou conseguir contar aquela história rabiscando, desenhando. Né? Como eu falei também já, por exemplo, se você quer desenhar a sua trajetória da sua casa para a escola onde você estuda e como você faz para chegar até lá. Imagina fazer esse exercício. Eu saio de casa, eu pego um ônibus ou eu vou de bicicleta. Então você vai desenhar isso aí. Eu entro na rua X, depois eu dobro na rua Y e passo. Então você vai desenhar essa tua trajetória. Isso é uma infografia com o recurso gráfico visual do mapa e ilustração.
Então você pensa no início, né, para responder nessa pergunta como fazer um infográfico, você já entra nesse quesito, o que é que eu vou mostrar? Qual recurso visual eu vou usar? E você ainda pensa, como eu posso melhorar o meu trabalho, a minha infografia? Aí para isso a gente segue novamente mais uns passos, né, para praticar melhor isso. Eu posso começar com o tema, como eu já falei. Qual o conteúdo em questão? Porque entender o conteúdo é fundamental. Como é que você vai explicar algo se você não está compreendendo o contexto? Então você tem que entender a história para você poder fazer o desenho daquela história. Você tem que ter a ideia, né? Depois de compreender o tema, aí você tem que fazer vários rascunhos, né? Quantos forem necessários até você chegar no que ficar mais visivelmente bem explicado. Você junta a equipe, né? No caso da gente, a gente vai, eu como a instrutora, né? Nós vamos estar juntos, vocês desenvolvendo junto, trazendo ideias, e a gente vai desenhar o nosso super infográfico com base nisso, né? Com todos esses passo a passo. Então nós vamos nos reunirmos, né? Mesmo que de uma forma assim virtual, mas a gente vai discutir todas as possibilidades vistas até aqui para a construção do nosso infográfico. E depois a gente, de todas essas decisões tomadas, né, a gente vai partir para a finalização. Porque aí é a hora que a gente vai desenhar mesmo, a gente vai finalizar, a gente vai ser um infográfico bem colorido, bem bonito, um tema muito bem desenvolvido pela equipe completa, ok? Então, tudo começa pelo esboço. Eu vou mostrar para vocês aqui, é um esboço de um trabalho que eu fiz, né? Aqui não dá para você entender muito bem, a gente já citou sobre terremoto, então esse aqui foi um assunto real, um infográfico que eu fiz, né, que foi publicado. Então eu já sabia o tema, eu já imaginei o título, eu vou colocar o título na parte superior, que é para chamar logo a atenção do leitor, né, para o contexto. A gente tem que se concentrar bem na história, né? Porque o que o infográfico ele vai contar, isso parte para a organização textual. E a gente vai rabiscar, né? A gente vai ver onde entram cada texto. E lembrando que a gente tem que ter essa simbiose, né? Porque juntar o verbal com o não verbal para poder a gente visualizar bem. Não adianta você só escrever e deixar por conta da imaginação do leitor. Você escreve, pode ser um texto bem pequeno, né? Que a gente vai ter essa parte de edição. Vocês vão desenhar, a gente vai decidir juntos como que vai ser esse nosso trabalho. E a gente vai fazer esse rascunho junto, mas os textos eles já vão chegar prontinhos, vocês não se preocupem. Então, se houverem muitas informações, né, o ideal é a gente dividir em tópicos ou subtítulos, que foi o caso que eu imaginei, o subtítulo vai ser nessa parte aqui do meu layout, né, informações numéricas, a gente já sabe que a gente tem que usar o recurso gráfico, né, porque vai ficar mais comparativo. E aqui está o nosso infográfico já finalizado, né, já bem colorido, já pronto para ser publicado. Nós usamos o recurso aqui mapa, né? A gente vê que é o impacto do tsunami, né? Que aconteceu lá no Japão. A gente mostra aqui a placa tectônica, onde é dividida o Japão, por isso que acontece mais esses casos de terremotos por lá. A gente explica os tipos de tsunamis, a gente explica também os maiores desastres no decorrer da história, que usamos também outro recurso gráfico, que foi a linha do tempo, e curiosidades, né, que a gente colocou aqui, que como o Japão é onde acontece muito esses casos, por conta dessa quebra da placa tectônica lá, no espaço geográfico deles, então como eles constroem os prédios, né? Que já é uma forma de fazer esse movimento mesmo quando acontece terremoto. Eles podem mover e muitas vezes eles nem acontece o desastre mesmo, assim, a queda, como nos outros países.
Então agora, essa parte da infografia na prática, é onde eu vou fazer um layout. Eu vou rascunhar aqui para vocês verem, né, como é que eu construo meus infográficos, ok? Pronto, pessoal, então assim, nós temos aqui, né, vamos imaginar aqui o tema. Esse ano completam 200 anos, né, da morte do Napoleão Bonaparte, então a gente vai trabalhar essa temática. Então, quando todas aquelas informações que a gente já viu no decorrer dessa apresentação, eu quero falar aqui com vocês sobre o tema nós já temos, então eu vou pensar, eu vou colocar aqui o título, há 200 anos, né, porque vai ser uma coisa bem chamativa. O Napoleão Bonaparte é uma figura muito impactante, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais ou menos um rascunho de onde é que ele vai ficar, o que ele vai fazer. Então, não precisa ser, como já falei, aquele desenho perfeito, a gente só vai colocar, a gente vai mostrar uma figura principal, que vai ser o Napoleão, né, que vai ter o seu cavalo, né? Então, você está vendo que eu estou fazendo traços rápidos, e porque o que é importante aqui é eu saber onde é que ficam cada elemento, né, da história. Pronto. Meu cavalinho já dá para você entender mais ou menos que aqui tem um cavalo. Então, eu vou mostrar onde que se passa a história. Para isso, eu vou usar um mapa. Então, o Napoleão Bonaparte, tudo aconteceu na Itália. A Itália, como você já sabe, geograficamente tem um formato de uma bota, né? Então, eu vou construir aqui esse mapa, onde foi que ele nasceu. No meu texto, ele vai ter uma curiosidade, ele vai falar sobre a estatura de Napoleão. Então, vou colocar aqui uma réguazinha, porque como se fosse uma silhueta do Napoleão Bonaparte, e onde é que ele ficaria na escala comparando com... sim, porque esse recurso da comparação é muito bom. Então, assim, se eu for comparar um homem de 1,90 m com Napoleão Bonaparte, então a diferença seria esta, tá? Então, eu vou ter aqui eu tenho que ter uma matéria, né, um assunto, um texto, mesmo que ele não seja um texto muito grande, principalmente ele não pode ser muito grande. Então, eu já estou começando a dar uma forma. Eu tenho uma figura principal, eu tenho uma questão de um mapa aqui, um espaço, né? Então, eu vou contar quem foi Napoleão. Eu posso pegar um textinho aqui, colocar, talvez apontar para ele. Eu vou colocar aqui alguma curiosidade. E dentro de uma questão bem visual, eu posso botar no mapa. Geralmente as pessoas mostram muito esse recurso aqui de um pontilhado, né? Ele vai vir para cá, aqui vai ser o local onde tudo vai acontecer. Então eu vou falar um pouco mais curioso. Vamos falar sobre as grandes vitórias que Napoleão Bonaparte teve. Então, a grande vitória, ela pode ser representada, né, com aqui um títulozinho, subtítulo, uma seta, né, que tá uma seta para cima. Então, eu tenho foto, vou buscar na internet, tem muitas fotos na internet que a gente consegue, né, se o seu infográfico ele leva esse recurso, ele precisa, então eu vou botar essa vitória aconteceu em tal lugar, né, eu vou escrever o textinho. Eu estou sempre usando esse elemento, né, do pontilhadinho, então eu vou continuar usando ele, né, como um movimento que vai dando no nosso infográfico. Daí, ó, tiveram 2 vitórias, ok? Vou botar o título aqui, mais uma vitória, mais uma foto. Se você estiver usando foto, é interessante que você coloque sempre a fonte de onde você retirou, né, meio que seja Wikipédia e tal. Então, quais foram as influências para o Brasil? Então, vou usar aqui um mapa, né, representando o Brasil. Eu posso continuar usando a seta, eu vou usar textinhos,
né? Imaginar quais são os textos que eu vou fazer, tem mais informações por aqui que eu posso desenvolver, as grandes derrotas. Então, vamos usar uma setinha assim que aponta. Lembrando que esse layout ele pode mudar no decorrer dos processos. Esse aqui pode ser só o primeiro layout. Derrotas, por exemplo. Não tem problema de você deixar o seu texto inclinado, porque o leitor do infográfico ele vai ler para frente, ele vai fazer essa rotação para fazer essa leitura, não tem importância. Então, quantas foram as derrotas, tal. Se eu quero dar ênfase numa vitória, então eu vou botar as fotos na vitória. Então, as derrotas elas vão ficar por aqui como texto mesmo, né? Então, ele teve uma influência, ele gerou alguma coisa documental. Aí eu fui atrás de um recurso, né? Então, ele tem num livro de lá da Itália, onde tem o Código Napoleônico. Então, através do site, eu consegui esse código, né? E coloquei aqui como elemento visual. Qual foi a influência que ele trouxe para cá, né? Para Fortaleza? Né, na época, então eu coloco o mapinha mais ou menos aqui de Fortaleza e de qual foi essa influência. A Rosa dos Ventos, ela é muito importante, né, porque a gente tem que se situar pelo sentido norte, principalmente quando a gente usa o recurso mapa, né. E eu vou contar aqui também a história, né, no final das contas, quando foi, o que aconteceu com Napoleão Bonaparte. Então, aqui eu vou falar sobre sua morte. Quando eu vou falar de morte, eu vou usar talvez um escurecido, né? Eu já vou imaginar, eu vou fazer uma coisa assim mais escura e tal. Então, eu vou imaginar que o texto aqui, ele vai ser vazado e ele vai ter aqui a informação sobre a sua morte. Não está de menos importância porque está aqui, mas eu usei esse recurso assim que chamasse a atenção. Porque o que mais vai chamar a atenção aqui no caso é o assunto em questão, que é o próprio Napoleão, onde ele está aqui. E depois disso aqui a gente passa para um ótimo desenhista, ele vai finalizar essa parte e vamos colocar o texto, né? A finalização sempre de um infográfico digital no computador, onde a gente vai fazer a montagem do seu desenho, juntamente com os textos, né, que vão estar lá presentes. Então, se esse layout aqui não ficou bom, a gente pode tirar. Eu fiz alguns para fazer esse trabalho, eu fiz outros elementos que não deram certo por aqui. Aqui tá vendo que aqui tem o Napoleão, mas sempre usando esse assunto principal, que é o personagem da história. Então é isso, vamos criar nossas infografias, nossos layouts, bolso, croquis, como vocês queiram chamar, e vamos trabalhar. E agora eu vou mostrar como foi que o infográfico ficou pronto, ok? Tá aqui, né, a infografia já pronta, a gente já organizou, a gente já tinha o tema, a gente já sabia os recursos gráficos que a gente ia trabalhar, né, como mapas, gráficos, fotografias, e a gente colocou uma imagem de fundo para contextualizar a questão. A gente vai contar, né, as influências de Napoleão Bonaparte e as suas, né, nesse período da sua revolução, né, que esse ano ele está completando 200 anos. Então aqui eu uso comparações, né, o tamanho do Napoleão Bonaparte, que muitas pessoas dizem que ele que na história está escrito que ele era um homem de baixa estatura, né? Mas então eu fiz essa régua aqui, essa comparação. Eu coloquei aqui onde foi que ele nasceu, coloquei um mapa assim de uma forma muito abstrata mesmo, mas pela estrutura aqui que a Itália tem uma formação de bota, todos nós já conhecemos, então eu já coloquei ela muito bem visível, né? Utilizei também o recurso gráfico aqui como se fosse uma linha do tempo, mas eu coloco as grandes vitórias dele de um canto e aponto uma seta para cima para representar que foi vitória, as grandes derrotas, essa setinha que também é um recurso gráfico para representar as derrotas, né?
o código dele, que a gente consegue hoje pela internet. Muitas imagens elas já têm autorização mesmo, elas não, são públicas, a gente pode utilizar. E a gente vê aqui que o texto é muito importante, mas a imagem ela chama muita atenção. Aqui a figura, né, do Napoleão Bonaparte, assim, uma figura muito imponente, e um desenho muito bem construído, porque ele foi o desenhista, né, que é o Carlos Campos. Eu vou citar ele aqui, porque depois vocês pesquisam sobre as obras dele. Ele é um artista plástico e ele trabalha junto com nossa equipe, então ele pensa também junto assim com a gente, porque tem que ter essa comunicação entre o ilustrador, entre o infografista, que o infografista é bom que ele saiba ilustrar, obviamente, mas se ele não souber, ele não deixa de ser um ótimo infografista não, ok? E aqui essa parte mais escurecida, eu coloquei ela dessa forma, né, para contar a história da morte dele, né? Então é isso. Esse aqui foi um exemplo, ele foi publicado no jornal O Povo, né, daqui do Ceará, no dia 2 de junho de 2021, é um trabalho bem recente. Então, como criar qualquer coisa? Às vezes a gente está com aquele bloqueio, né? Eu não consigo criar, eu tento, mas tem muitas alternativas para você ver. Uma delas é você observar artes, desenhos, figuras, trabalhos de pessoas que já desenvolveram isso. Obviamente você não vai fazer uma cópia, mas você vai se inspirar. Então largue o que você está fazendo. Acalme-se. Esqueça as preocupações de sempre. Comece em qualquer lugar. Porque assim, quando o pensamento vem, a ideia vem, você não pode perder tempo. Você tem que já começar a rascunhar, ok? Encontre algo muito bom e compare com aquela sua história. Tente explicar. Agora, torne isso melhor. Não pense muito. Seja paciente. Tenha visão de fim de túnel. Vá com toda a fé. E remende sempre que você falhar. Então aqui estão exemplos de infografias, né, para a gente já ir finalizando a nossa aula. A volta da epidemia, né, um assunto hoje muito comentado, apesar que nem é mais epidemia, já é uma pandemia em que a gente vive, mas aqui ele foi muito bem infografado, né, ele conta ele usou vários recursos gráficos, onde a gente já viu aqui, ele usa mapa, ele usa gráficos, ele usa essa estruturação aqui desse vírus, né? Eu acho que esse aqui ele está falando sobre a ebola, né, no caso. Então, ele usa vários recursos visuais e monta um infográfico. Esse aqui é a obstrução das vias aéreas. Como fazer, né, para desobstruir. Também foi um infográfico que eu fiz junto com a minha equipe e a gente mostrou um passo a passo, né, como você consegue desobstruir as vias aéreas no caso de engasgo. Aqui tem bastante texto nessa infografia, o ideal seria que tivesse bem menos, mas a gente conseguiu, o nosso objetivo que foi explicar como isso ocorre. Esse aqui ele já é um infográfico mais antigo, né, que a gente também usou o recurso gráfico, o mapa, foi do desastre da Air France, né, aquele avião que caiu quando ele saía daqui do Brasil rumo à Europa, e o tanto da tripulação aqui, das pessoas, dos passageiros que estavam lá dentro, que morreram. A gente mostra através desse esquema gráfico aqui a envergadura do avião, quantos assentos tinha, toda a estruturação. E essa parte aqui mais de baixo é a matéria. Então a gente uniu a infografia com a matéria. E para chamar muito bem a atenção sobre o assunto, eu escolhi colocar essa imagem grande aqui do avião para você já saber, o leitor já saber exatamente do que a gente vai falar, ok? Aqui é mais um exemplo de um infográfico que eu fiz também lá no jornal onde eu trabalho. Esse aqui eu estou falando sobre a seca, agravamento e causas e como combater. Aqui a gente usou muito o recurso visual da fotografia, que não foi citado
na apresentação, mas também, se tiver como mostrar através de fotos, a infografia ela fica muito rica. Eu fiz aqui o layout desse infográfico digitalmente, não precisei rascunhar no papel porque já estava dando certo para fazer dessa forma. Então, cada pessoa pode pensar na sua forma de melhor, né? No seu melhor jeito de construir a sua infografia. Aqui eu fiz o layout que eu queria edificações, eu queria usar a floresta, água, então toda essa estruturação. Isso aqui eu fiz junto com também um colega meu, né? E nós trabalhávamos junto, o Guabiras, talvez vocês já escutaram falar. E aqui está a finalização dele, né? De como ele fez essa montagem. Esse aqui, Food Truck, eu escolhi colocar o infográfico como se fosse aqueles papéis da bandeja, né? Já que se fala de alimentação. Então, você tem que ter também no seu visual de infografia, você tem que fazer essas comparações. Muitas vezes a gente tem que, eu estou falando sobre comida, então eu vou usar uma bandeja, eu vou usar um prato. Então, você pode usar o seu recurso visual como uma metáfora àquela situação, ou como uma ilustração grande que vai chamar atenção para o assunto, né? Aqui a gente usou também esse recurso de toy paper, e o garfo, a faca e todo o contexto aqui seguindo como se fosse um organograma. Nesse daqui também a gente já trata dos sentimentos, como tratar temas difíceis, né, com as crianças divertidamente. Então nós temos aqui vários desenhos, né, que, por exemplo, se a gente vai falar sobre bullying, a gente usou o Dumbo, né, que a história toda conta esse contexto. A gente vai falar sobre perca, morte e superação, enfim, o filmezinho Nemo, ele é bem representativo, todos aqui já devem conhecer, né? E então, assim, sucessivamente, você pode usar essas metáforas no seu trabalho, que vai fluindo, e quem conhece o meio ambiente, a gente usou o filme Wall-E, que ele é um robozinho, quem já viu, o ser humano ele suja o planeta inteiro, depois tira todo mundo, vai morar no espaço por um período e o robozinho fica embaixo fazendo essa reconstrução do nosso planeta. Então, assim, para se tratar esses temas com determinado público, né, no caso aqui, era para a gente tratar temas difíceis com crianças, a gente pode abordar esse mundo, né, que é esse mundo visual que eles vivem. Outra infografia aqui também, que ele está bem atual, uma infografia é curiosidade, né? Muitos querem saber como funcionam as vacinas no nosso organismo. Então, esse esquema todo aqui, ele mostra o passo a passo, a partir do momento, o que é a vacina, o que é injetado em você, como ela vai agir, a partir de que momento que ela vai agir. Então, se eu estou vendo como acontece tudo isso de uma forma visual, eu vou compreender melhor. Ok? Mais uma aqui, que é a história, quem aí é Fortaleza. Então aqui foi quando o Fortaleza Esporte Clube ele completou 90 anos, né? A gente colocou 90 anos de glória e tradição. Então eu usei a bola, né? Não podia muito fugir disso. Eu usei esse desenho aqui do leão, né? Bem representativo, agarrando aí a bola. Eu usei o recurso da linha do tempo, números, apresentei o recurso visual, que é o desenho das camisas ao longo do tempo, e a gente fez essa página dupla. Aqui foi o super infográfico, que ele foi finalista de um prêmio muito importante, que é o prêmio ESSO de jornalismo, né? Foi sobre as Olimpíadas. E como aconteceu lá na China, a gente usou esse dragão multicolorido, né? Esse infográfico ele foi publicado não de uma vez só, ele é tipo um quebra-cabeça, onde a gente publicava por peça, né? Cada terça e quinta-feira saía uma peça dessa daqui, e a gente ia montando, e ele serviu como uma história, né? Para contar a história das Olimpíadas ao longo do tempo, para
os seus leitores, assim, para servir também como um material didático nas escolas. Então, foi tudo muito pensado para todos os públicos. Tá? Então, espero que eu não tenha cansado vocês com toda essa história. Por hoje é isso. Nós vamos praticar em casa, né? O que aprendemos nessa aula. Eu vou colocar aqui alguns links para vocês entrarem como inspiração. E nosso projeto final, como eu já falei, né, é a criação do super infográfico com base nos verbetes, né, que a gente vai começar já, a partir dessa aula, já começar a trabalhar junto com vocês essa questão dos verbetes, né, do que é essa história, como a gente quer contar uma história, né, com essa fala cearenseis, né, e o nosso autor desse livro, nós já sabemos que é o Tarcísio Matos. Então segue nas próximas páginas os links. E é isso, bora conversar agora pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E já sabem os números que vocês vão ter, o número que vocês vão enviar os trabalhos de vocês. E agora a gente vai começar a conversar sobre esse tema. Podem fazer suas perguntas à vontade. Um abraço!